Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível, nosso podcast motivacional, positivo e muito legal. Eu e meu colega e camarada Fábio Wood, legal, recebendo pessoas interessantíssimas. E a pessoa de hoje, sabe quem é, Wood? Olha, eu tô com expectativas altas, viu? Eu também tô com expectativas altas, eu sei quem é, mas eu quero ver o que exatamente ela faz, que é muito interessante, que é a Andréia Veloso. Olá! Muito legal estar aqui com vocês, é um prazer. Prazer é todo Bem-vinda. nosso, Andréia, obrigado. Fico grata pelo convite aí, carinho, conhecer também. Nós que ficamos gratos. Linda. E sem mais delongas, a gente quer saber, a Andréia, ela é reflexologista e terapeuta, como é que chama o negócio lá? É reflexologista Sim. e linguagem dos pés. Linguagem dos pés. Ela lê as pessoas Pelos pés. pelos pés, né? Pelos Eu ia falar, pés. com base nos pés. É uma técnica de autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas pensam que é algo místico, tal. Não, é ciência. Porque assim como o corpo fala, o pé faz parte do corpo. Então, de alguma forma, ele também se manifesta. Então, é uma ciência que faz parte da linguagem corporal, porém, eu sou especialista nos pés. Mas o pé fala mais? Você falou, o corpo fala e o pé também fala. O pé fala muito. Fala mais? Ele fala tudo. É mesmo? Alguns têm até mau hálito, né? Tem mau hálito, tem mau hálito. Olha aí, ó. Eu, assim, nunca peguei, mas tem mau Você hálito. nunca pegou Não, um pé não. com mau hálito? Não. A Sorte. pessoa dá uma escovada. Isso Não, é. não, porque também eu faço escalda-pés antes. né? Já dá por aquela- Isso, né? Aí não tem. Vai não dar tem. aquela escovada básica. Isso. Como você foi parar nesse negócio que é genial? Não é genial isso aí? Eu quero saber, assim, tudo. Como você lê, como você foi parar, me conta tudo. Bom, a minha história começou com a minha própria dor, né? Eu tive depressão, já faz tanto tempo que eu já até esqueci que eu tive depressão. Eu só lembro quando eu tenho que contar a minha história. Uhum. Legal. Eu tive depressão depois da morte da minha mãe. E o autoconhecimento foi muito importante para mim, porque quando a minha mãe morreu, foi como se alguém pegasse e batesse no meu joelho e eu ficasse desequilibrada. E então eu perdi a minha identidade, quem eu era. Uhum. E aí começaram os meus conflitos, né? Briga com o marido, chutando o cachorro, brigando com o filho, exigindo coisas do filho que ele não podia fazer naquele momento. Minhas coisas também, né? Achava que sabia tudo. Enfim, era uma depressão diferente. Tinha momentos que eu ficava na cama, mas tinha momentos que eu era muito chata, assim, de uma pessoa depressiva mesmo, insegura. Uhum. Né? Então, você termina ficando chato, porque você acha que você sabe tudo e ninguém sabe nada. E aí, quando foi um dia, eu conheci uma pessoa que fazia essa técnica que eu faço, da linguagem dos pés. E aí, ele olhou nos meus pés e falou assim: Andréia, a causa da dor emocional que você tem é uma mágoa que você passou no amor no passado. E você não superou isso. E com a morte da sua mãe, que é um tipo de amor, porque quando eu falo amor, é amor, não é só um tipo de amor, Certo. né? É o sentimento do amor. E com a morte da sua mãe, isso se aflorou mais, né? E aí ele falou como eu era. Ele falou, olha, você é uma pessoa que tem um pensamento rápido, você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, você não tem paciência com gente lerda. E foi falando, e parecia que ele estava me lendo. Parecia não, ele estava Ele lendo aqui estava dentro, lendo. coisa que eu não contava para ninguém. E eu achei aquilo fantástico. E aí ele falou, e a sua cura da depressão? Porque nisso eu já tinha procurado médicos, eu tomava Rivotril, Amitril, Distril. Nossa, tudo, então era. todo no remédio caso, controlado, né? Todos trio. Todos de trio, remédio. eu conhecia. E fluoxetina, tudo. E o médico falou para mim que eu ia ter que conviver com a depressão, que eu ia viver a minha Sério? vida inteira. E só para dar uma pausa para eu continuar, eu falei pro médico, eu olhei no espelho, assim, tinha um espelho ali no consultório dele, eu falei, não, Deus, que isso? Eu não nasci com depressão. Eu não nasci com isso. Uhum. Por que eu vou ser condenada a ter essa doença a vida inteira? Aí foi quando eu conheci o rapaz, que eu acabei de falar para vocês, e aí ele falou, Andréia, você tem como Mas curar como a você depressão? conheceu? Porque, assim, tem um monte de coisa hoje, né? Certo. Um monte de caminhos. Como você foi parar no reflexologista, nesse cara que vinha? Nós tínhamos amigos em comum, Aham. e eu estava na minha casa, e ele estava procurando uma pessoa que eu conhecia. Então, ele estava ali no bairro da minha casa, ele veio de São Paulo, e ele estava procurando uma pessoa, e ele bateu numa casa, e essa pessoa que ele bateu na casa, né, essa pessoa, minha Uhum. vizinha, falou que eu conhecia a pessoa que ele queria.
Nossa, então o cara chegou até você. Ele chegou até mim. Olha que coisa maluca, Woody. Que interessante. Tudo é possível, né? Tudo é Porque você vê, possível. você não foi procurar ajuda. Não. Olha que loucura. O Não. cara bateu lá pra perguntar da pessoa. Eu já tinha procurado outras ajudas que não tinham feito sentido. Eu só se melhorava, mas não atingia o que eu queria. Entendi. E aí, quando ele chegou, ele bateu na minha porta, ele falou, tô procurando fulana. Eu falei, conheço fulana, mas o que você tá fazendo aqui e tal? Ele falou, eu vim de São Paulo, tal, sou terapeuta. Eu falei, terapeuta? O que é? Ele falou, reflexoterapeuta. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, eu conheço a pessoa pelo pé, e falou da linguagem dos pés. E aí eu tava com meu marido, eu falei, meu marido falou, convida ele para entrar, né? E aí foi quando a gente convidou ele para entrar, e aí eu falei que eu tinha depressão, porque ele era terapeuta, a gente termina que nem médico, né? Que nem Já médico, pega né? aquela caroninha. Dentista, né? Encontro na rua. Exatamente, isso aí. Aí ele viu meu pé e aí ele começou a falar. Aí eu achei, assim, fantástico. E ele respondeu tudo aquilo que estava aqui dentro de mim, que eu não estava sabendo como expor isso, como falar isso. E foi muito emocionante mesmo, porque ele me descreveu. E dali em diante eu fui procurar a reflexoterapia para me curar. Aí eu estudei a reflexoterapia. Em 6 meses eu já não fazia mais psicoterapia, não tomava mais os remédios, porque o próprio médico me deu alta, né? Em 6 meses? Nossa. Ele me deu alta, ele falou, não precisa mais tomar, você tá bem, né? Mas você ficou fazendo, nesses 6 meses, você ficou fazendo tratamento de Fiquei fazendo reflexoterapia? Isso, e eu ia para São Paulo. E às vezes vinha uma terapeuta para São Paulo fazer o curso, é que eu sou professora também, aplicar a reflexoterapia em mim. Você vinha uma vez por semana para São Paulo para fazer o seu tratamento, para fazer Isso. E às vezes a terapeuta que era minha amiga, ela ia para que eu morava em Mogi Guaçu, não Piracicaba, que é onde eu moro hoje. E aí nessas vindas a São Paulo, no tratamento, eu comecei a ver que tinha curso. E aí eu falei, bom, se eu me curei em 6 meses, por que não também estudar e ajudar outras pessoas? Só que aí eu quis mais sobre a linguagem dos pés, que está junto com a reflexoterapia. Porque a linguagem dos pés, ela vem da reflexoterapia, né? Então aí eu comecei a estudar. E eu já estava curada da depressão, né? Melhorei muito o meu casamento, deu um boom, meu relacionamento com meu filho. Olha que legal. Foi outra vida, outra coisa. E aí você estudou, começou a fazer isso e hoje dá aula. Eu vi você falando que hoje dá aula. Hoje eu sou professora. Faz quantos anos que você dá aula? 3 anos. 3 anos, pouco tempo. 3 anos. 3 anos que eu dou aula. Uma dúvida aqui. Essa relação entre corpo, né, e emoções, a gente conhece, né, de alguns ramos aí do conhecimento, embora nenhum de nós aqui seja especialista em nada disso, né, mas parece ter alguma semelhança com a medicina tradicional chinesa. Sim. Ou a impressão, tem um parentesco? Sim. Tudo que é essa parte emocional, ela tem a ver com vários tipos de vertentes de terapia. Né? Da chinesa, no caso da reflexologia oriental, a própria linguagem do corpo, a própria fisiognominia, tudo isso estuda as emoções. Gnominia. Gnominia, que é... Estuda os gnomos. Pode ser também, né? Pode ser o rosto dos gnomos. No caso, 2. Aqui já tem 2, né? Gnomos pra... A gente já pode ser estudado. Pode ser do gnomo também. Você falou que a gente não é especialista, eu vou te corrigir. Eu sou especialista em mão. Pena que não é pé, senão a gente podia conversar em mão. Olha aqui, sério mesmo? A mão tem 5 dedos. E depois eu vou entrar em detalhes. Não vou aqui. Fascinante. Eu sou muito técnico. Entendi. Ó, tem a Entendi. Tem a reflexologia na mão também. Tem? Tem a reflexologia, que tem os pontos na mão. Mas eu quero saber do pé. Quer ver? Eu vou mostrar o meu pé aqui. Quero saber, olhando assim... Nossa senhora, eu vou sonhar com isso, cara. Ó, André, olhando assim... Eu vou sonhar com isso, cara. Olhando assim, dá pra falar da reflexologia. Dá pra falar? Aí dá pra falar de alguns órgãos aí. Alguns órgãos. Cuidado com o que você vai falar. Como é que é? Não, aí é... O pé no vídeo, tá louco? É órgão mesmo, né? Aí tem, provavelmente, vi pouco assim no relance, mas aí tem um estômago bem marcado, né? Provavelmente aí, se você não sente alguma dor de estômago, tem
O digestório precisa ser olhado aí. Já senti, já tive gastrite. Então, porque o ponto seu do estômago, ele é bem marcado. Você quer que eu ponha o pé de novo para você dar uma olhada aqui? Deu para ver o estômago. Olha, já tá pegando a caroninha aí, ó. Já tá pegando carona aí. Fica com o pé quietinho. Do Senhor dos Anéis, né? Tá. Tem aí o digestório, né, que precisa dar uma olhada. A ansiedade tá gritando assim, tá gritando mesmo, é bem marcado, né? E não sei se você tem ou teve problema assim de respiração, falta de ar. Então, porque o seu brônquio ali, a parte é bem marcada. Que coisa fantástica, André. Eu vou tirar aqui que tá demais, né? Mas isso é da reflexologia, até a asma tá? apareceu aí no... Como assim? Porque assim, na parte plantar do pé, que é o que você me mostrou, sim. é reflexologia. São os pontos do seu corpo que são marcados ali, os órgãos, que eu consigo ver o que acontece com você, como digestório, e você me confirmou aí da asma, né? Eu não afirmei asma, mas eu sei que tinha problema respiratório aí, né? Aí pegando no ponto dá para sentir melhor, mas só observando muito interessante. Deu para ver que é respiração. E a linguagem dos pés é a parte dorsal. Que não deu para você ver bem, né? Não deu para ver bem. Só se você ficar em pé assim e eu ver o seu pé. Só se eu ficar em pé, mas aí eu vou aí não dá, porque aí você tem que ficar em pé em cima da mesa. Em cima da mesa não dá, não. Bruno, não dá pra ficar em cima da mesa aqui. Eu vou aí do seu lado, será? Não vai dar, aí a câmera aí não vai. Mas eu fiquei um pouquinho aí sim, em pé. Aí deu pra ver que você é uma pessoa que tem um pé que a gente chama de greco-romano, que são pessoas assim, que pensam 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue realizar essas 1000 coisas que tá na cabeça, porque é muita coisa. São pessoas muito detalhistas. Por exemplo, se tem uma coisa que acontece com o pé greco-romano, ele nem vai dormir pensando naquilo. Olha aí, isso mesmo. Ele vai ficar ali remoendo. Inclusive, hoje eu não vou dormir pensando nisso. Você tá falando. Né? Mas um pé greco-romano, que fascinante. Greco-romano, porque o segundo dedo é maior que o dedão. Na realidade, o dedão é apelido. O nome do dedão é hálux. Hálux, né? Hálux. Eu sei. Hálux. Porque a Joanete que eu tenho, que o nome é Hálux, como que é o nome? A Joanete é Joanete mesmo. Tem um outro nome, enfim. Mas eu queria saber os 3 tipos de pé. Você falou greco-romano, são 3 tipos, é isso? Greco-romano, que é o mais comum, graças a Deus, que a gente, os loucos, se entende, né? É mais comum no Brasil? No Brasil, tudo que eu tô falando a nível de Brasil. Tá. Os pés egípcios, que são o dedão, o hálux mais comprido, e os outros dedos caem em escadinha, né? Que no caso é deles 2 ali. E tem o quadrado, que é o dedão, segundo, terceiro e até o 4º dedo, tudo do mesmo tamanho. Olha, ele fica um quadrado. É mesmo? Ele faz isso aqui. Coisa. E o egípcio, ele faz isso aqui, e o greco-romano, ele põe o dedão é maior. O meu é greco-romano. Greco-romano. Que é o melhor, né? É o melhor pé pra ter, né? Olha, sinceramente, eu acho que o greco-romano é o mais louco que tem. É o mais louco? Não, tá certo, eu não posso negar. Eu falo isso com propriedade porque eu também sou greco-romano e como eu trabalho autoconhecimento, legal. Então a gente tem muitas ideias e às vezes a gente tem problema com foco. Exatamente. Né? Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou naquela rua, mas olha aquilo ali, lá... Cara, eu saí da rua, pera, deixa eu voltar para a rua onde eu estava, né? Mas claro que tem pessoas, varia de tamanho de dedo, se o dedo é mais comprido, se o dedo é mais curto, se o dedo é médio. Tem o tamanho das unhas, se tem joanete, se tem micose, se tem unha encravada. Tudo isso me conta uma história. Então, é muita coisa. E são 2 coisas, agora que eu entendi direito. Uma coisa é a reflexologia, outra é a reflexoterapia. Não entendi. Ainda não entendi. A reflexologia é o estudo dos reflexos no corpo. Que é quando pega no pé. A planta do pé. A planta do pé que a gente vai lá e pega estimula. Os pontos. Reflexologia. A reflexoterapia é o estudo dos reflexos no corpo, mais a terapia, que é cognitivo e comportamental. Onde a gente vai trabalhar emoção, pensamento, comportamento. E a linguagem dos pés, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, onde ali o terapeuta, a pessoa que tem habilidade especialista nisso, ela vai ver a causa da dor emocional do cliente, que é o que eu falei. O cliente ele pode chegar mudo e sair calado, eu vou saber exatamente qual é a dor específica daquele cliente, porque ele está agindo do jeito que ele está agindo
e por que ele está parado em algum momento da vida dele. Olha que legal. E ele não precisa me falar. Que Ele não interessante. precisa me contar. Que legal É demais. uma leitura, é uma correlação direta. É uma correlação direta. Que legal demais. Porque eu vendo o formato dos pés, vejo a personalidade. Eu vendo o tamanho dos dedos. Eu vejo como essa pessoa, ela interage com ela e com o outro. Tamanho dos dedos. Uhum. O tamanho das unhas é como ela lidar mentalmente, como ela é mediante a sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dedo bem comprido, tá? Vamos falar aí, um greco-romano dedo comprido, que tem uns dedos bem compridão. Esse tipo de pessoa que tem os dedos compridos são pessoas bem aceleradas também, pensam 1000 coisas ao mesmo tempo, mas são pessoas muito ansiosas e elas, embora gostem de ajudar as pessoas, elas são muito reservadas. E elas ficam muito cansadas quando estão no meio de muita gente. São pessoas que precisam ter aquele momento só delas. Por outro lado, um greco-romano dedo curto, esse é muito doido. Esse vai e faz. Então, enquanto o dedo longo, ele pensa, sente e age, o dedo curto não. Ele age, sente e pensa. Olha. É o que se arrepende mais. Porque primeiro ele faz, aí ele Impulsivo. fala, nossa, por que eu fiz? Não devia ter feito. Aí ele se auto-sabota porque ele fica toda hora, né? E o dedo longo, não, ele fica assim, eu vou fazer, mas será que vai dar certo? E se não der? E se? Aí o que acontece com ele? Ele fica ansioso e ele procrastina. Porque para ele tem que ser... E se não tiver bom? Mas e se esse não for assim, e se for aquele? Aí ele não vai, ele trava. Olha. Muito interessante, porque é um aspecto, lógico, você trabalha a questão voltada à saúde, Sim. mas tem um aspecto de oráculo, de certa forma, parece. Você está traçando aqui perfis de identidade a partir de formato anatômico. É Legal. muito louco isso, né? É. Você deve imaginar, quando você está conversando com uma pessoa, você já deve imaginar o pé dela, né, de cara. Sim, dependendo Você do que imagina, ela nossa, falar. esse pé deve ser um pé greco-romano, Sim. dedo curto, Sim, um lance sim, assim. sim, ou egípcio, né? O pessoal do pé egípcio, que são os dedos, o hálux maior que cai em escadinha, Aham. esses já são pessoas mais reservadas. Não é que eles são reservados, eles não gostam de ser criticados, eles fogem da crítica. Então Então- não se expõe tanto. Não se expõe porque não quer ser Uhum. criticado. Então, eles também falam assim, eu vou ajudar você, mas eu vou te ajudar, mas você não fica perturbando a minha ideia porque eu não tô afim. Então, deixa eu quieto. Vou fazer tudo o que tem que fazer. Não me perturba. Para esse tipo de... Quer dizer, a pessoa que é reservada, é fechada, é excelente, né? Quer dizer, o cara não quer fazer uma terapia freudiana, junguiana, né? Ficar conversando, sentado lá. Não. Ele quer... Ele vai observar. Por exemplo, né? É perfeito para ir lá com você, né? É comigo. Eu atendi um rapaz, um jovem senhor, egípcio, egípcio, dedo longo, e foi muito engraçado. Eu bati o olho, eu já sabia como eu ia me comunicar com ele, E aí? né? E eu falava para ele assim, olha, Interessante. você sente uma tristeza dentro de você, só que você não conta para ninguém. Aí ele olhava para mim assim, Meio desfazendo. Só que eu tinha certeza Uhum. daquilo, entendeu? Só que ele não queria mostrar vulnerabilidade, porque ele não gosta de crítica. Eu falei, tudo bem, você não precisa concordar, né? Então, no final, ele falou assim, até que o que você falou fez sentido. Só Até que é ótimo, né? Só que para mim, não adianta o cliente querer dizer que não. Não tem como ele fazer isso. E você já foi procurado, assim, por exemplo, para trabalhos em empresas, tal, porque muito frequentemente empresas recorrem a diversas metodologias de definição, identificação, Sim, né? Definição, assim, de perfis, né? sim. De identidade e tal. Existe esse trabalho na sua... Na contratação, você diz, né? Sim. para seleção, para Aham, contratação, pra até para seleção. integração de Grupos. equipe. É aí onde o pessoal Hum. não olha os pés, mas fazem essas outras da fisiognomia e do corpo explica. Ué, mas Né? nos pés... Ou compor- não- Não, no pé eu ainda... Pode até ser que algum colega meu Uhum. tenha feito e eu não saiba. Eu, particularmente, nunca tive esse tipo de abordagem. Entendi. Mas é possível. Olha, existe campo, hein? Existe campo. Existe campo para isso. Existe Interessantíssimo. campo. Muito interessante. E mais interessante isso, né?
Eu sequer sabia, uma ignorância total, Pois é. pantagruélica, né, sobre pés. Pois é. Eu jamais podia imaginar que dava para saber tanto assim Dá sobre... para saber muita coisa. E casos assim de recuperações, por exemplo, o seu caso foi um caso muito forte, né? Uma recuperação de um quadro depressivo severo, né? Dá para dizer. Porque eu pensei em me matar, né? Que Eu coisa, cheguei não? a sentar no parapeito do prédio. Sério? Que Eu não coisa. me joguei porque eu pensei em Deus. Eu falei, não posso fazer isso, né? Que coisa, né? Acho que na realidade eu não queria fazer isso, sabe? A gente pega Deus e fala, não, mas foi o que me moveu. E eu devo muito a Deus por eu estar onde eu estou. Tudo que eu devo é a Ele. E ele fez essa pergunta que eu acho que a resposta é a mesma que eu ia fazer. A cena mais marcante da sua vida é essa? Qual é a cena mais marcante? Você sentado no parapeito ou você encontrando esse cara que bateu na sua porta, que é uma coisa maluca? Eu acho que tem muitas coisas marcantes assim na minha vida, né? Claro que superar uma depressão, melhorar um relacionamento, ter uma qualidade de vida emocional melhor, saber lidar com as pessoas, isso é marcante, né? Ter conhecido esse rapaz também foi uma provisão de Deus na minha vida, né? Porque como você falou, ele veio me procurar, ele veio bater na porta da minha casa, né? Mas assim, no meu profissional, eu acho que eu vivi muitas coisas marcantes. E uma delas foi quando eu cuidei de um rapaz que ele sofreu um trauma na piscina. Aconteceu alguma coisa com ele estava nadando, ele desmaiou, ele não andava mais. Que coisa! E ele tinha, eu não lembro a idade dele, porque já fazem alguns anos isso. E aí a mãe dele procurou todo tipo de tratamento e era emocional o problema dele. Não que os médicos não sejam competentes, muito pelo contrário. Foram muito competentes. Mas precisava de uma parte mais holística. E ele veio até mim. Quantos anos tinha? Olha, eu não lembro a idade dele. Eu não lembro se eram uns 16, porque fazem muito tempo. Adolescente. E aí, quando ele andou, né? A gente teve um tempo de tratamento, ele andou, ele voltou a fazer faculdade. Ele era bem jovem. Mas eu sou ruim com data, números, essas coisas, eu não sou muito boa. E ele ficou bom, ficou curado, sabe? Ficou curado. E sumiu. Ele sumiu, ficou curado, tal, sumiu. Vida normal. Quando foi um dia, ele bateu na porta da minha casa. Aí eu falei, ele até me permite falar o nome dele. Eu falei, Wellington, como assim? Eu nunca te dei meu endereço, né? Ele falou assim, André, eu tenho tanta gratidão por você, tanta gratidão. Olha, que legal. Que eu estudei, me formei, tô trabalhando, tô noiva e eu vou me casar. Olha. E eu vou me casar no dia 21 de dezembro. Eu falei, como é que é? Ele falou, no dia 21 de dezembro eu quero que você e seu esposo sejam testemunha do meu casamento. Tô arrepiado aqui. Aí eu falei, cara, no dia 21 de dezembro foi o dia que eu casei. Olha, que legal. Ele casou no mesmo dia que você. Casou no mesmo dia que eu. E te chamou pra ser testemunha lá. Incrível. Padrinha, madrinha. E aí eu fui testemunha do casamento dele. Que legal, legal. Eu acho que ele deve ter há uns 10 anos de casado. Até 10 anos de casado. Legal, porque faz nossa. muito tempo. Olha que coisa, né? Então é muita coisa que eu passei. Sabe, restaurei, ajudei, fui um meio de ajudar a restaurar muitas famílias. Isso tudo pela linguagem dos pés e a reflexologia. Você diria que você encontrou seu propósito de vida por meio desse conhecimento? Sim, porque o valor da família e o valor de ver as pessoas bem é algo que me deixa muito feliz. Porque eu sofri com depressão e eu era uma pessoa muito chata, tinha muitos problemas de relacionamento. E eu sei o quanto hoje é ter uma vida tranquila, uma vida boa com o esposo, com o filho, com a nora, né? Nora e sogra não se dão. A gente se dá super bem. Né? Você confundiu até ela com minha filha, né? E não é minha filha, é minha nora. Que legal. Né? Então, não tem o que pagar. Então, o autoconhecimento é vida. Sem dúvida. Significado. Sem dúvida. É você saber quem você é, o que você quer, para onde você vai. E se o outro é diferente de você, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. E o que você achava impossível, se é que existe, e você atingiu? Exatamente a parte de ajudar as pessoas com o autoconhecimento. Ver famílias serem restauradas. Eu cheguei a cuidar de 14 famílias. 14 pessoas de uma mesma família. Sério? De uma mesma família? De uma mesma família. Foi indo, quer dizer, um foi falando pro outro? Foi indo, Olha, foi que indo. legal. E cuidei, assim, de todos. E é uma felicidade incrível ter ajudado essas 14 pessoas da mesma família, né? Outra coisa marcante também foi quando eu fui, que não tem a ver com a reflexoterapia e a linguagem dos pés,
Mas quando eu já fazia esse trabalho de humanização nos hospitais, que eu fui palhaço de hospital, né? Legal. Era uma situação bem difícil, porque você vai no hospital, você não vai ver coisa boa, né? Uhum. E você chegar ali, poder alegrar as pessoas, até os médicos, né? Eu lembro que a gente dava uns carrinhos que a gente compra. Os médicos ficavam esperando a gente para ter os carrinhos, né? As florzinhas e tal. Que legal. Então, eu acho que isso para mim foi muito marcante. Eu amo muito o ser humano. Eu não sou ingênua, sei que tem gente ruim no mundo, mas eu amo o ser humano porque, afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, não é possível que no mundo tenha mais gente ruim do que boa. Então, eu amo as pessoas boas e aprendo a lidar com as ruins. Legal demais. Esse é o segredo, né? Legal Tem demais. que ter a malícia, né? Tem que ter... É como Jesus falou, a gente tem que ser inocente como uma pomba e astuto como uma serpente. Olha aí. Pra não se Fantástico. deixar, né? Então, Tem uma pessoa que eu conheço que sempre frisa a diferenciação que a gente tem que fazer entre inocência e ingenuidade. isso. A ingenuidade a gente tem que deixar pelo caminho, né? Mas a inocência, a pureza, é aquela reserva. Não pode perder. A gente Que tem é muito manter, né? relacionado com a nossa criança, né? Uhum. E a nossa criança é a nossa essência. Porque você perguntar para uma criança de 0 a 7 anos de idade, qual é o seu problema? Qual que é a sua ansiedade? O que você acha? O que você pensa do futuro? E às vezes a gente, na vida adulta, perde essa criança, Uhum. que é justamente essa inocência, essa pureza Uhum. que a gente perde. Porque a criança está 100% no presente. Você não vê criança no futuro, nem criança no passado. Você não vê uma criança assim, puxa, eu queria voltar lá pro útero da minha mãe, cara, lá era muito bom. Nada. Nossa, eu nada, dormia, eu fazia, não vê, né? Nada, pelo contrário, fica aquela. A gente já chegou? Estamos chegando já? Tem aquela- Agora, a vida é agora. né? Então a gente não pode perder essa criança aí. Ô, André, a gente acredita aqui nas possibilidades da vida, né, no nosso podcast, mas se você pudesse tudo, poder de cinema, tudo, o que você mais gostaria? Um poder que você mais gostaria De curar as pessoas. de curar as pessoas? Isso é... Curar das doenças, restaurar as famílias, restaurar os relacionamentos entre pais e filhos. Que legal. E, acima de tudo, o autoconhecimento que leva ao respeito para tudo isso. Que legal, que legal. E fé em Deus, muita fé em Deus. Acreditar, conhecer Ele, que a base de todo ser humano é o espiritual. Genial, genial, Andréa. Bom, para Sábias finalizar... palavras. Sábias, muito sábias. Ô, Woody, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou para a pergunta final. Só uma curiosidade. Uma cultura, por exemplo, como a tradicional japonesa, com aquela história dos pés femininos durante muitos e muitos séculos, né? Tendo que não podiam crescer, tinham que nas ser gueixas, amarrados. né? ou mesmo as bailarinas clássicas, tal, os pés vão se deformando. Aquilo, eu suponho que tenha um impacto numa deformação da personalidade e das emoções, ou não é tão... Não seria uma deformidade, mas a pessoa termina ocultando aquilo, ela termina retraindo, ela termina interiorizando aquilo. E claro que cria uma deformação no pé, e isso, quanto à personalidade, a pessoa vai ter aquela personalidade. Aquela que ela teria antes, né? Sim, isso não muda, mas fica um pé deformado. Tá. né? Mas então, nesses casos, não tem uma correlação tão direta Não, com porque emoções. a pessoa nasceu com um formato de pé. Então, mas você consegue, por certo. exemplo, vamos pegar uma bailarina ou uma geisha que o pé deformou totalmente. Tá. Ela vai lá fazer uma sessão com você. Aí você consegue... Como você vai conseguir ver? Eu nunca tive essa experiência, eu acho que nem acontece mais tanto isso. É. Mas não sei como seria. Mas Interessante essa alguma questão, coisa no pé, tamanho de unha, alguma coisa eu conseguiria. pra ver. Sim, né? sim. Porque você ia ver uma outra coisa que não o pé. Sim. Né? Mesmo que fosse um pé deformado. Ele tem um É. dedão, ele tem 5 dedos, ele tem cara, tem. Né, alguma coisa eu conseguiria ver, nem que fosse pelas unhas. Quer dizer, é uma relação mais inata do Sim. que com o que acontece depois, né? Sim. Não ficaria uma leitura perfeita. Mas, por exemplo, se tiver uma unha visível, né, mesmo com esse pé deformado, que der para ver uma unha visível, dá para ver se é uma pessoa teimosa ou não. Se ela acredita nas próprias experiências. Ah, Se pelas for- unhas? Pelas unhas. Se for uma unha pequenininha, uma unha bem curtinha, eu já vou entender que essa pessoa, ela se preocupa muito em estar no meio, ela gosta de estar numa egrégora, ela gosta de estar num grupo. Ela tem que estar ali fazendo aquilo que o grupo quer para ela se sentir segura. Por exemplo, unha muito larga, de
de dedo de pé, aquele, né? Um amigo dele, né? Fala assim, Ah, um por amigo exemplo, meu. lembrei de um pé, lembrei de um Se pé for, aleatório. se for do aí. dedão, é uma pessoa que tem uma boa comunicação, que ela consegue se comunicar. Muito bom, hein? Muito bom. Agora, se for uma unha, por exemplo, dos outros dedos menores, é que eu não posso falar especificamente, assim, para Ih, não depois expor você as fala em pessoas. off. Não, Fala em assim, off posso falar depois. geral. São pessoas que se preocupam mais, e como eu falei, eu vou fazer isso, mas será que o pastor tá certo? Será que o pastor vai concordar? Ou será, olha, a minha família, o que será que a minha família vai achar? Ou será que o Entendi. meu grupo de colegas vai achar? Na Percepções empresa? alheias. Isso, entendeu? Certo. Interessante. Muito legal. Então é isso, Andréia. Para finalizar, eu queria saber qual conselho você dá para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Viva. Viva, viva a cada momento. Agradeça cada momento que você estiver vivo. Agradeça o que você tem. Acredite em Deus. Conheça Ele. Se conheça e seja grato todos os dias. E cada desafio vai te ajudar a subir um degrau. Então, nunca, nunca desista. Olha que legal, demais, né? Ai, a Demais. vida não tem replay, hein? Aproveita bem, vive o presente, porque não tem replay. Olha aí, ó. Não dava para Fantástico. acabar, né? Melhor ela ainda. E não tem replay, não tem mesmo. Não tem replay. Aqui tem. Você pode assistir várias vezes Aqui esse sim. vídeo, outros vídeos que estão aí, vão aparecer no nosso lado, você pode assistir. Andréia, super obrigado. Você quer... Gratidão. Ah, E temos... uma surpresa para você, um presentinho. Na verdade, deixa eu falar aqui também que esse baldinho de pipoca você vai levar para sua casa, que é a Elaine da Act Promo, que ela nos ofereceu para a gente dar para os convidados, você vai levar. Além desse baldinho e desses bottoms que estão aqui, você vai levar ainda um presente surpresa, que enquanto a gente conversava aqui, o Woody fez um presente mega super blaster maneiro, que você Tá lá. vai ver ali. Olha lá. Olha que show! É, legal. Olha, pra ele fez o caramba. quadrado lá, legal. É aquele primeiro ali, é quadrado, viu? Então, Olha, egípcio. Você foi falando, ele foi fazendo. O cara, Olha. esse cara aqui é master. Nem sei o que ele tá fazendo aqui nesse podcast. Muito legal. Legal demais. Você vai ter acesso a esse... Você é um greco-romano, hein? Se você for um egípcio, você vai me Eu surpreender. nem sou greco-romano, Pô, né? agora- Então você é Greco-romano. melhor, gente. Agora você Nós é o melhor. Tamo junto. Tamo Pronto, tá explicado. Louco, hein? Louco. Ela falou louco. É louco. Muito louco. Ai, E leva-se tempo pra ficar louco. ai. Olha aí que A gente maravilha. não fica louco de uma hora Será? pra outra. Eu achei que eu era desde criança, viu? É uma das coisas mais... que nos deixam mais sãos, né? É saber enlouquecer sabiamente, não é mesmo? Olha aí, ó. Agora eu tô mudo aqui porque eu não vou falar de loucura, porque senão eu vou ficar aqui dando risada falando, mas eu acho que é isso mesmo. Quem não enlouquece fica completamente louco. Tem que sair um pouco, vai. né? E, assim, do que eu vi no seu pé, isso eu posso falar com muita propriedade, É. uma coisa muito legal que você tem é sonhar. Olha que legal. Você sonha mesmo. Verdade. É E verdade. você acredita, e é muito bom que você vai alcançar todos os seus sonhos. Olha que legal. Aê. Obrigado, Andréia. Afinal- Legal demais. Afinal, tudo é possível, Tudo é né? possível. Isso mesmo. Tudo é possível. Legal demais, Andréia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz. Você nas redes sociais está como Andréia Terapeuta? Andrea Terapeuta Underline. Andréia No Instagram. Terapeuta Underline no Instagram. Né? Quem quiser conhecer mais o trabalho da Andréia, então é esse aí, Andréia Terapeuta Underline. Nós, Karim Feres, Fábio Wood, tudo é possível. Estamos em todas as plataformas, todas as mídias sociais, todas as plataformas de vídeo e de áudio. E esse foi o Tudo é Possível de hoje, acabando maravilhosamente bem. O que dá pra gente falar? Bora ser feliz. Bora ser feliz, ser grato e viver muito. Isso aí, isso aí. Abraço pra vocês, pessoal. Obrigado, Andréia. Foi Obrigada. demais. Muito bem. Valeu. Gratidão.